Mistérios da Fossa das Marianas. O que existe 36 mil pés abaixo? Imagine um lugar na Terra onde a pressão é mais de 1.100 vezes maior que ao nível do mar, onde a escuridão é absoluta há milhões de anos e onde as temperaturas são próximas ao congelamento. Um local tão extremo que apenas 4 pessoas na história da humanidade conseguiram visitá-lo pessoalmente. Este lugar existe e está bem aqui no nosso planeta. A Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos terrestres. Localizada no Pacífico Ocidental, próxima às Ilhas Marianas, esta cicatriz gigantesca no fundo do mar se estende por mais de 2.550 quilômetros de comprimento e 69 quilômetros de largura. Seu ponto mais profundo, conhecido como Challenger Deep, mergulha a impressionantes 11.034 metros abaixo da superfície do oceano, ou cerca de 36.200 pés de profundidade. Para colocar isso em perspectiva, se o Monte Everest fosse colocado no fundo da Fossa das Marianas, seu pico ainda estaria a mais de 2 quilômetros abaixo da superfície do oceano. É um abismo tão profundo que desafia nossa compreensão e continua revelando segredos que reescrevem o que sabemos sobre a vida na Terra. A formação de um gigante submarino. A história da Fossa das Marianas começou há cerca de 180 milhões de anos, durante o período Jurássico, quando os dinossauros ainda dominavam a Terra. Sua formação é resultado de um processo geológico fascinante chamado subducção, onde 2 placas tectônicas colidem e uma desliza sob a outra. No caso das Marianas, a placa do Pacífico, uma das maiores placas tectônicas da Terra, está sendo forçada a mergulhar sob a placa das Filipinas. Este processo acontece em câmera lenta geológica, com a placa se movendo apenas alguns centímetros por ano. No entanto, ao longo de milhões de anos, essa força implacável criou uma das características geográficas mais impressionantes do nosso planeta. O que torna a Fossa das Marianas única não é apenas sua profundidade, mas também sua atividade geológica constante. O fundo da fossa está literalmente sendo empurrado cada vez mais fundo conforme a placa do Pacífico continua sua jornada descendente. Isso significa que a fossa está crescendo e mudando constantemente, embora em uma escala de tempo que ultrapassa a experiência humana. Durante este processo de subducção, rochas são derretidas e recicladas de volta ao manto terrestre, criando um ciclo contínuo de renovação geológica. Vulcões submarinos se formam ao longo das bordas da fossa, criando novas ilhas e modificando a topografia do fundo oceânico. É um processo que demonstra como nosso planeta é dinâmico e está em constante transformação. Condições extremas. Um mundo alienígena. Descer a Fossa das Marianas é como viajar para outro planeta, mas sem sair da Terra. As condições encontradas nessas profundezas são tão extremas que desafiam os limites do que consideramos possível para a existência de vida. A pressão no Challenger Deep é absolutamente esmagadora, aproximadamente 1.086 vezes maior que a pressão atmosférica ao nível do mar. Para entender essa magnitude, imagine ter cerca de 50 aviões jumbo empilhados sobre cada centímetro quadrado do seu corpo. Essa pressão é suficiente para esmagar instantaneamente qualquer submarino convencional e liquefazer materiais que consideramos extremamente resistentes na superfície. A temperatura nas profundezas varia entre 1 e 4 graus Celsius, próxima ao ponto de congelamento da água. Apesar da atividade vulcânica na região, a água permanece fria devido à ausência de luz solar e às correntes oceânicas profundas que trazem água gelada das regiões polares. A escuridão é total e permanente. Nenhum raio de luz solar consegue penetrar além de aproximadamente 1.000 metros de profundidade no oceano, e a Fossa das Marianas está mais de 10 vezes mais funda que isso. É uma escuridão que durou milhões de anos, interrompida apenas ocasionalmente pela luz artificial dos poucos veículos de exploração que conseguiram chegar até lá. A composição química da água também é única. A alta pressão e as baixas temperaturas
criam condições onde gases como dióxido de carbono e metano se comportam de maneiras diferentes. Além disso, a atividade geológica intensa na região libera minerais e compostos químicos raros, criando um ambiente químico único na Terra. Explorações pioneiras. A conquista do abismo. A primeira tentativa bem-sucedida de alcançar o fundo da Fossa das Marianas aconteceu em 1960, quando Jacques Piccard, um engenheiro suíço, e Don Walsh, um oficial da Marinha Americana, desceram no batiscafo Trieste. Esta foi uma das conquistas mais audaciosas da humanidade, comparável em ousadia aos primeiros voos espaciais. O Trieste era uma máquina impressionante para sua época. Um vaso de pressão esférico de aço suspenso sob um grande tanque cheio de gasolina para flutuabilidade. A descida durou quase 5 horas, e eles passaram apenas 20 minutos no fundo, antes de iniciar a perigosa jornada de volta à superfície. Durante sua breve estadia no fundo, eles relataram ter visto peixes achatados, provando pela primeira vez que vida complexa poderia existir nessas profundezas extremas. Por mais de 50 anos, ninguém mais conseguiu repetir essa façanha. Foi somente em 2012 que James Cameron, o famoso diretor de filmes como Titanic e Avatar, fez uma descida solo no submersível Deep Sea Challenger. Cameron passou cerca de 3 horas no fundo, coletando amostras e filmando o ambiente. Suas imagens revelaram um mundo ainda mais estranho e fascinante do que se imaginava. Em 2019, o explorador e empresário Victor Vescovo estabeleceu um novo recorde ao fazer múltiplas descidas à fossa usando o submersível Limiting Factor. Suas expedições revelaram descobertas ainda mais surpreendentes, incluindo novas espécies de vida e, infelizmente, evidências de poluição humana, mesmo nessas profundezas remotas. Cada uma dessas expedições enfrentou desafios tecnológicos imensos. Os submersíveis precisam ser construídos com materiais exóticos capazes de resistir à pressão esmagadora. Titânio de alta qualidade, esferas de aço forjado e janelas de cristal sintético espesso são apenas alguns dos materiais necessários para criar uma cápsula capaz de proteger vidas humanas nesse ambiente hostil. Vida nas profundezas. Criaturas do impossível. Uma das descobertas mais surpreendentes sobre a Fossa das Marianas é que, apesar das condições extremas, ela abriga uma abundante e diversificada vida. Criaturas que vivem nessas profundezas desenvolveram adaptações tão extraordinárias que parecem saídas de ficção científica. Os peixes encontrados na fossa pertencem principalmente à família Liparidae, conhecidos como peixes lesma. Estes animais são translúcidos e gelatinosos, com corpos que se deformam facilmente sob a pressão extrema. Eles desenvolveram proteínas especiais anticongelantes e sistemas circulatórios únicos, que permitem que funcionem sob pressões que matariam instantaneamente a maioria das outras formas de vida. Crustáceos gigantes também habitam essas profundezas. Anfípodes com mais de 30 centímetros de comprimento foram descobertos se alimentando de detritos que caem das camadas superiores do oceano. Estes crustáceos desenvolveram exoesqueletos flexíveis e sistemas digestivos altamente eficientes para aproveitar ao máximo o alimento escasso. Micróbios extremófilos talvez sejam os habitantes mais impressionantes da fossa. Estas bactérias e arqueias desenvolveram metabolismos baseados em quimiossíntese, usando energia derivada de compostos químicos em vez de luz solar. Algumas espécies podem metabolizar enxofre, metano ou até mesmo compostos radioativos para sobreviver. Descobertas recentes revelaram a existência de jardins microbianos no fundo da fossa, onde comunidades inteiras de micro-organismos criam ecossistemas complexos ao redor de fontes hidrotermais. Estes oásis de vida no abismo funcionam como laboratórios naturais para entender como a vida pode existir em condições extremas. O que é ainda mais fascinante é que muitas dessas criaturas são endêmicas da Fossa das Marianas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar da Terra.
Milhões de anos de isolamento nesse ambiente único permitiram que a evolução criasse formas de vida completamente únicas. Mistérios geológicos. Segredos do interior da Terra. A Fossa das Marianas funciona como uma janela para o interior da Terra, oferecendo aos cientistas a oportunidade de estudar processos geológicos que normalmente estariam completamente inacessíveis. As rochas e sedimentos encontrados no fundo da fossa contêm registros de centenas de milhões de anos da história terrestre. Uma das descobertas mais intrigantes foi a presença de minerais que só podem ser formados sob pressões e temperaturas extremas, similares às encontradas no manto terrestre. Isso sugere que material do interior profundo da Terra está sendo trazido à superfície através dos processos de subducção, oferecendo pistas sobre a composição e comportamento do interior do planeta. Fontes hidrotermais ativas foram descobertas em várias partes da fossa, jorrando água superaquecida rica em minerais. Essas fontes criam microambientes únicos, onde as temperaturas podem chegar a centenas de graus Celsius, contrastando drasticamente com as águas geladas ao redor. É ao redor dessas fontes que muitas das formas de vida mais exóticas da fossa prosperam. Recentemente, cientistas descobriram evidências de atividade sísmica intensa na região. Pequenos terremotos ocorrem regularmente conforme as placas tectônicas se ajustam, e estes eventos fornecem informações valiosas sobre os processos que operam nas profundezas da crosta terrestre. Uma descoberta particularmente surpreendente foi a detecção de grandes quantidades de carbono orgânico nos sedimentos do fundo da fossa. Este carbono pode ter várias origens, incluindo material orgânico que afundou das camadas superiores do oceano ao longo de milhões de anos, ou pode ser produzido por processos geológicos únicos nas profundezas. Poluição no abismo. A marca humana. Uma das descobertas mais chocantes das explorações recentes da Fossa das Marianas foi encontrar evidências inequívocas de poluição humana, mesmo neste local remoto e extremo. Victor Vescovo, durante suas expedições em 2019, encontrou lixo plástico no fundo da fossa, incluindo embalagens de doces e sacolas plásticas. Análises mais detalhadas revelaram a presença de microplásticos incorporados em criaturas que vivem na fossa. Estes pequenos fragmentos de plástico, invisíveis a olho nu, foram encontrados nos tecidos de anfípodes e outros organismos, demonstrando que a poluição plástica alcançou literalmente todos os cantos do planeta. Ainda mais preocupante foi a descoberta de poluentes orgânicos persistentes, POPs, em concentrações surpreendentemente altas. Compostos como PCBs, policlorobifenilos, e PBDS, éter difenil polibromado, utilizados em produtos industriais, foram encontrados em níveis que excedem aqueles encontrados em alguns dos rios mais poluídos do mundo. Como esses poluentes chegaram a um local tão remoto? A resposta está nas correntes oceânicas globais e na cadeia alimentar marinha. Poluentes liberados em qualquer parte do mundo eventualmente fazem seu caminho através dos oceanos, e as profundezas atuam como um sumidouro final onde estes contaminantes se acumulam. Esta descoberta transformou a Fossa das Marianas de um símbolo de natureza pristina em um lembrete sombrio do alcance da atividade humana. Mesmo o lugar mais remoto e inacessível da Terra não está imune ao impacto da civilização humana. Avanços tecnológicos. Conquistando o impossível. Explorar a Fossa das Marianas exigiu o desenvolvimento de tecnologias revolucionárias que empurraram os limites da engenharia humana. Cada expedição ao abismo representa décadas de pesquisa e desenvolvimento em materiais, sistemas de navegação e equipamentos de sobrevivência. Os submersíveis modernos utilizam esferas de pressão feitas de titânio forjado, um material que oferece uma relação excepcional entre resistência e peso. Estas esferas são usinadas com precisão microscópica, já que qualquer imperfeição poderia resultar em falha catastrófica sob a pressão extrema das profundezas.
Sistemas de iluminação especializada foram desenvolvidos para funcionar sob pressão extrema. LEDs de alta potência encapsulados em cápsulas de cristal sintético fornecem a iluminação necessária para navegação e documentação. Estes sistemas devem ser capazes de operar por horas sem falha, já que qualquer problema com iluminação poderia tornar impossível a navegação segura de volta à superfície. Comunicação com a superfície apresenta desafios únicos. Ondas de rádio convencionais não conseguem penetrar na água, então sistemas de comunicação acústica foram desenvolvidos. Estes sistemas convertem mensagens em ondas sonoras que podem viajar através da água, embora com velocidades muito mais lentas que as comunicações eletrônicas na superfície. Robôs submarinos não tripulados, ROVs, também foram desenvolvidos especificamente para a exploração de profundidades extremas. Estes veículos podem permanecer nas profundezas por períodos muito mais longos que submersíveis tripulados e podem executar tarefas perigosas sem colocar vidas humanas em risco. Descobertas científicas. Reescrevendo os livros. Cada expedição à Fossa das Marianas trouxe descobertas que forçaram os cientistas a repensar conceitos fundamentais sobre nosso planeta. A descoberta de vida próspera nessas profundezas extremas revolucionou nossa compreensão dos limites da vida na Terra e tem implicações profundas para a busca por vida em outros planetas. A descoberta de placas tectônicas ativas no fundo da fossa forneceu evidências diretas dos processos que moldam nosso planeta. Medições precisas mostraram que o fundo da fossa está se aprofundando continuamente, oferecendo insights únicos sobre a dinâmica das placas tectônicas. Amostras de sedimento coletadas do fundo da fossa revelaram registros climáticos que remontam a milhões de anos. Estes arquivos naturais contêm informações sobre mudanças climáticas antigas, extinções em massa e eventos geológicos cataclísmicos que ajudam os cientistas a entender a história do nosso planeta. A descoberta de novos tipos de minerais, formados apenas sob condições de pressão extrema, abriu novas possibilidades para a pesquisa em ciências dos materiais. Alguns destes minerais possuem propriedades únicas que podem ter aplicações tecnológicas no futuro. Estudos de DNA de organismos da fossa revelaram linhagens evolutivas que divergiram de outras formas de vida há centenas de milhões de anos. Estes fósseis vivos oferecem janelas únicas para entender como a vida evoluiu na Terra primitiva. Implicações para a astrobiologia. A Fossa das Marianas tornou-se um laboratório crucial para a astrobiologia, o estudo da vida no universo. As condições extremas encontradas na fossa são similares àquelas que podem existir em luas de planetas externos, como Europa, Lua de Júpiter, e Encelados, Lua de Saturno. A descoberta de ecossistemas prósperos baseados em quimiossíntese sugere que vida pode existir em ambientes completamente isolados da luz solar. Isso expande dramaticamente as zonas onde poderíamos procurar vida em outros corpos celestes, incluindo planetas que orbitam muito distantes de suas estrelas. Os extremófilos encontrados na fossa demonstram que a vida pode se adaptar a condições que uma vez consideramos absolutamente letais. Estas descobertas informam missões espaciais futuras e ajudam cientistas a desenvolver melhores estratégias para detectar vida extraterrestre. Estudos de como organismos da fossa lidam com radiação, pressão extrema e escassez de nutrientes fornecem insights sobre como a vida poderia sobreviver durante longas viagens espaciais ou em planetas com condições hostis. O futuro da exploração. A exploração da Fossa das Marianas está apenas começando. Avanços tecnológicos continuam tornando possível estudar essas profundezas com maior detalhe e por períodos mais longos. Submersíveis autônomos estão sendo desenvolvidos para estabelecer presença permanente nas profundezas, coletando dados continuamente ao longo de meses ou anos. Projetos futuros incluem o estabelecimento de laboratórios submarinos permanentes que permitirão estudos de longo prazo da vida nas profundezas. Estes laboratórios poderiam funcionar como estações espaciais submarinas, fornecendo plataformas para pesquisa contínua.
Missões de perfuração profunda estão sendo planejadas para penetrar no fundo da fossa e coletar amostras do manto terrestre. Estas missões poderiam fornecer informações inéditas sobre a composição e história do interior da Terra. Tecnologias de mineração em águas profundas também estão sendo desenvolvidas, embora com considerável controvérsia sobre os impactos ambientais potenciais. A fossa contém depósitos únicos de minerais raros que podem ser valiosos para tecnologias futuras. Conclusão: um mundo de infinitas possibilidades. A Fossa das Marianas continua sendo um dos últimos grandes mistérios do nosso planeta. Cada expedição ao abismo revela novos segredos e levanta questões ainda mais profundas sobre a natureza da vida, da geologia e do próprio planeta Terra. Este abismo oceânico nos lembra que, mesmo em nossa era de exploração espacial e tecnologia avançada, ainda existem mundos inteiros para descobrir bem aqui em casa. A fossa serve como um laboratório natural para estudar condições extremas, evolução da vida e processos geológicos fundamentais. As descobertas feitas nas profundezas das Marianas têm implicações que se estendem muito além da oceanografia. Elas informam nossa busca por vida no universo, nossa compreensão da história da Terra e nossos esforços para proteger os oceanos do planeta. À medida que continuamos a explorar este mundo submarino alienígena, uma coisa fica clara: a Fossa das Marianas ainda guarda muitos segredos. Cada descida ao abismo é uma jornada ao desconhecido, uma aventura que rivaliza com a exploração espacial em sua capacidade de expandir nossa compreensão do universo. O mistério do que existe 36 mil pés abaixo da superfície do oceano continua se desdobrando, revelando um mundo que é ao mesmo tempo estranho e familiar, hostil e cheio de vida, destrutivo e criativo. A Fossa das Marianas permanece como um testamento do poder da curiosidade humana e nossa determinação incansável de explorar os limites do possível.